Vamos agora corrigir a 28 e a 30. Na 28, nós temos que simplificar os radicais. Aqui, como a raiz é quadrada, a gente corta e sai como 8. Aqui a mesma coisa, corta o índice 3 com o expoente 3 e sai o 7. Aqui não é uma situação de cortar, porque como raiz quadrada, aqui é 2. E como aqui é 2, o 2 não corta com o 4. Porém, eles têm um divisor comum, que é o próprio 2. Então, eu divido por 2 e divido por 2. Quando eu divido o índice quadrado, né, o índice 2 por 2, eu tenho 1. E quando eu divido 4 por 2, eu tenho 2. E aqui acontece aquilo que eu expliquei na questão 31, que é a questão da raiz de índice 1. A raiz de índice 1, ela indica o próprio número. Então, quando o radical tem o índice 1, ele desaparece e o número se torna desnecessário, porque não precisa escrever 1, né? Poderia escrever só o 5 mesmo. Então, toda vez que você divide o índice do radical por ele mesmo e chega em 1, o radical desaparece. Então, como nós dividimos o 4 por 2 também, o 5 vai ficar elevado a 2 e não mais elevado a 4, ok? Lembrando que toda vez que eu vou simplificar, eu tenho que dividir pelo mesmo número. É parecido com a simplificação de fração, tá? Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Letra D. Aqui, nós temos o 4 e o menos 6. Qual o número que nós podemos dividir por 4 e por menos 6? Bom, esse número é o 2. 4 dividido por 2 é 2, e menos 6 dividido por 2 é menos 3. Aqui, ainda, quero dizer que nessa etapa aqui já houve uma simplificação, ok? Mas eu vou dar continuidade, assim como o livro trouxe em seu gabarito, mostrando mais ainda as propriedades que existem de simplificação. Como não existe expoente negativo, preciso transformar esse expoente em um expoente positivo, tá? É impossível elevar 3 a menos 3. Nós estudamos isso, né? Então, antes de fazer essa transformação para o expoente positivo, eu irei transformar a raiz em potência. Numa propriedade em que eu ensinei naquele primeiro vídeo, qualquer coisa, assistam aquele vídeo novamente, tá, gente? Tem uma propriedade que eu utilizo para transformar qualquer raiz em potência, já que elas são operações inversas, eu posso transformar uma na outra. Então, aqui eu vou manter o 3, mantenho o radicando como a base da potência, e faço o seguinte, transformo esses dois números aqui em números de numerador e denominador do expoente. O número que está dentro do radical vai vir como numerador, e o número que é o índice do radical vem como denominador. Tem uma regra simples para isso ela é fácil de memorizar. Quem está na sombra, aqui debaixo do radical, a sombra, vai para o sol, e quem está no sol vai para a sombra. Então, 3 elevado a menos 3 sobre 2. Então, essa fração veio dessa regra aqui. E agora, nós chegamos na situação que eu já havia comentado. Uma impossibilidade matemática, o expoente negativo. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai inverter aqui, ó. 3 é 3 sobre 1, não é? Como que fica o inverso de 3 sobre 1? 1 sobre 3. E aí, finalmente, eu posso transformar esse expoente negativo em um expoente positivo. Eu faço essa transformação aqui, ó, tirando o negativo e transformando em positivo, ao inverter. Então, pode deixar assim, tá? Letra E. Raiz, olha o índice aqui, gente, acho que foi o maior que a gente viu até agora, né? Raiz de índice 9, raiz nona. Raiz de índice 9 de 512 elevado a 3. Gente, isso aqui tá visível, né? O 9 e o 3 têm um divisor comum, que é o 3. Então, se eles têm um divisor comum, se o exercício quer que simplifique, então vem e simplifica. Divide o 9 por 3 e divide o 3 por 3. Quando eu divido o 9 por 3,
eu transformo o índice da raiz em 3. E quando eu divido 3 por 3, eu obtenho 1. Então, 512 fica elevado a 1. Por isso que aqui não havia nada. Porque 512 elevado a 1 é 512, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E aqui, por que eu já coloquei o 8? Porque a raiz cúbica de 512 é 8. Bom, gente, isso veio de uma fatoração que eu vou até fazer aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui um asterisco, tá? E vou corresponder esse asterisco aqui, tá bom? Esse asterisco aqui. Significa que eu vou resolver aquilo ali, ó, aqui como rascunho, tá? O asterisco é só para assimilar um ao outro. Então, nós vamos fatorar por 2, que dá 256, por 2, que dá 128. Isso aqui ninguém precisa saber de cabeça, tá, gente? Faz as contas, usa a calculadora. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Quase ocupei aqui outra conta. Mas deu para ver aqui que eu fatorei tudo por 2 até chegar em 1. Como a raiz aqui, ó, agora é índice 3, já que eu simplifiquei, índice 3, eu vou agrupar de 3 em 3. Então, vamos agrupar de 3 em 3? Fica assim, certo? Então, estou colocando dentro da raiz que tem índice 3, que é o que corresponde aqui, né? Todos vão cortar. Sai 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Por isso que eu sei que raiz cúbica de 512 é 8. Gente, essa raiz eu nem havia feito cálculo porque eu já memorizei, tá? Porque eu sei que 8 vezes 8 é 64, 64 vezes 8 é 512, eu memorizei. Mas ninguém tem que saber isso de cor, por isso que você aprende a fatorar. Porque a raiz, quando ela depende da tentativa, ela pode dar certo, sim, mas leva muito mais tempo, tá? Então, letra F. Então, aqui eu tenho 12 e o índice, não vamos esquecer que quando não tá escrito nada, é porque aqui é 2. Tem algum número que dá para dividir por 12 por 2 para simplificar? Tem. O próprio 2. Então, 2 dividido por 2 é 1 e 12 dividido por 2 é 6. Gente, aqui eu até deixei a raiz de 1, isso não existe, tá? Não existe radical com índice 1, é o próprio número, por isso que daqui para cá eu já tirei, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, para vocês verem que esse 1 veio daqui. Mas, se você já quiser escrever sem o radical, melhor ainda, tá? Então, isso não existe. Toda vez que o radical está com o índice 1, ele desaparece. E aí, como eu simplifiquei 12 por 2, né? 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 é 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. É 1 milhão. Tem uma forma prática de resolver isso, que é só acrescentar 6 zeros na frente, tá bom? Se fosse 10 elevado a 7, seriam 10 milhões. Era só você colocar 7 zeros na frente. Vamos, então, a H, porque eu pedi para fazer A, B, C, D, E, F e H. A H, ela é uma questão que é um pouco complicada, mas ela não é muito difícil, tá, gente? Ela é só um pouco complicada, porque vai ter que lembrar divisão de fração, né? Mas vamos lá. Como que eu irei fazer para simplificar? Então, aqui, lembrando que eu tenho 2. Agora, eu vou dar até um zoom aqui. Lembrando aqui que eu tenho 2, eu tenho 3 sobre 2. Então, vamos simplificar, porque aí eu elimino. Se eu dividir aqui por 2, eu elimino o radical. É uma forma de simplificar. Então, 2 dividido por 2 é 1. Certo? Ó, 2, eu vou dividir por 2, que é 1. E vocês estão lembrando, ó, como aqui tem um radical, isso aqui vai sair. Porque o radical com o índice 1, o radical sai daí. Não é mais uma raiz, tá? E como eu vou dividir o índice por 2, eu também tenho que dividir o expoente por 2. Eu não divido um só, eu tenho que dividir aqui e aqui. Então, 3 sobre 2 dividido por 2. Gente, 2 dividido por 2 a gente faz fácil, é 1. Mas essa continha aqui, ela não é tão fácil quanto dividir 2 por 2, né? Afinal de contas, é uma divisão de fração. Então, eu coloquei esse asterisco aqui, ó,
porque foi aqui que eu resolvi, tá? É aqui que tá a nossa resolução de 3 sobre 2 dividido por 2. Para vocês entenderem como que eu cheguei em 3/4, né? Por que que 3 sobre 2 dividido por 2 deu 3 sobre 4? Vamos entender? Então, 3 sobre 2, que é o valor do expoente, dividido por 2. O que que eu faço na divisão de fração? Eu conservo a primeira fração. Conservar a primeira fração, gente, é copiar. E multiplica isso mesmo, ó, divisão vira uma multiplicação. Multiplico pelo inverso da segunda. Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lembrar que a segunda é 2 sobre 1, porque é o 2, né, inteiro. Então, como é que fica o inverso de 2? 1 sobre 2, já que tem 1 aqui, tá? Beleza, então eu conservei a primeira, irei multiplicar pelo inverso do 2. Como que eu multiplico fração? Reto. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, por isso que ficou 3/4, ok? Então, simplifiquei 2 dividido por 2, 1. E 3 sobre 2 dividido por 2 é 3/4. Isso foi explicado aqui, tá bom? Esses 3/4. Aí, como eu disse anteriormente, quando eu tenho radical de índice 1, ele some e vai manter só esse expoente aqui, tá bom? Agora a situação vai complicar mais um pouquinho. Até aqui, gente, já tá muito melhor do que aqui, ó. Simplificou muito mais, já tirou o radical, colocou só o expoente, tá ótimo. Mas tem como simplificar mais. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui o inverso. Eu vou transformar a potência em raiz, fazendo aquela regra inversa que eu expliquei anteriormente. Eu expliquei que na AD, ó, eu transformei a raiz em potência. Agora eu vou transformar a potência em raiz. Vamos lá? Vamos manter a base como radicando. Coloco o radical. Quem tá no sol vai para a sombra e quem tá na sombra vai para o sol. Então, essa regra é prática e fácil, ó. O 3 vai aqui para dentro do expoente e o denominador passa a ser o índice da raiz. Gente, o índice da raiz é sempre igual ao denominador da fração nesses casos, tá? Então, fazendo aqui, ó, 9 ao cubo. 9 ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9, que é 729. Então, eu tenho 729 raiz quarta. Vamos fatorar o 729 para ver no que a gente chega? Bom, então eu coloquei esse asterisco aqui, correspondente a essa resolução aqui, tá? Esses asteriscos que eu estou colocando aqui embaixo, gente, eles correspondem a como se fosse o rascunho da conta, né, que eu fiz. Só que aqui é um da rascunho que eu não pude descartar, eu tenho que explicar para vocês. Como a matéria é nova, né? 729 fatorando, então vamos lá, fatora, dá para dividir tudo por 3. Então, como o índice é 4, eu vou agrupar de 4 em 4. Agrupei os 4, dá 3 elevado a 4. Agrupei os 2, 3 elevado a 2. Ah, bacana. Então, aqui, ó, coloquei isso aqui, ó. Peguei aqui e coloquei aqui. Isso aqui vocês já estão acostumados, né? Então, esse vai cortar, olha que beleza, ó, corta e sai. Mas o índice 4 continua, tá? Ele não desaparece, né? Ele continua para esse aqui. Ele corta com esse, quer dizer que para esse ele desapareceu, mas para esse não. Então, o 3, como ele estava elevado a 4 com o índice 4, ele sai. E fica esse número aqui dentro. Bom, nós podemos melhorar. Gente, essa resposta aqui, quem chega até aqui já tá maravilhoso, já fez muita coisa. Mas tem como melhorar. Por quê? Porque olha aqui, gente, vamos perceber, aqui não tá o 4 e aqui não tá o 2. Não tem como dividir por 1 mesmo para simplificar? Então, vamos dividir por 2, ó. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, a raiz fica bem melhor dessa maneira, ó. Isso é a mesma coisa. Observa, ó, 4 e 2, ó, 2 e 1. Simplifiquei por 2, tá bom? E aí, eu escrevi dessa maneira aqui, bem mais bacana, né, de se escrever, porque índice 2 a gente não precisa escrever, pode deixar oculto, e 3 elevado a 1 é 3, então essa é a forma mais simplificada, ok? Vamos finalmente à questão 30. Questão 30, ela é uma questão que trabalha a propriedade do produto e do quociente de raiz. Ô, gente, vamos lembrar, produto
é o resultado da multiplicação. E o quociente é o resultado da divisão. Então, essa regra que eu vou explicar aqui agora serve para os dois, tá? Então, quando eu tenho produto de números diferentes, eu posso separar esses números em radicais próprios. Então, pronto. É só separar, ó. A raiz de 5 vezes 6 vezes 7 é o mesmo que separar as raízes para depois multiplicar. Dá na mesma, ok? Aqui, de novo, ó, raiz cúbica de 3 vezes 7. Então, você pode separar na raiz cúbica de 3 e a raiz cúbica de 7. Então, quer dizer que quando você tem raízes de mesmo índice separadas, você também pode juntar em um radical só. Se fosse assim, você também poderia fazer o reverso, entendeu? Você também poderia juntar aqui, ó, em uma só. Que é o que foi feito aqui. Que seria a raiz cúbica de 21, né? Mas agora não vem ao caso. Então, é só separar, só para mostrar que dá na mesma, tá? Na letra C, bom, quero explicar uma coisa para vocês. Quem fez só assim, gente, ó. Quem fez só assim, tá ótimo, acertou. Já é a forma de separar, de aplicar a regra aprendida, ok? Separou. Mas eu aqui, como eu comentei no vídeo anterior sobre a intuição matemática, o que eu já percebi? O que eu deduzi? 2 e 8. 2 e 8, 2 vezes 8 dá 16. E 16 tem raiz exata, porque é raiz quadrada, né? Eu tenho a raiz quadrada de 16. Então, é interessante eu deixar esses dois aqui numa raiz só, já que eu posso organizar do jeito que eu quiser, que a propriedade me permite. Então, olha o que eu fiz. Primeiro, eu coloquei o 2 e o 8 pertinho, só para facilitar. Porque a ordem dos fatores não altera o produto, então não faz diferença. Eu coloquei o 2 vezes o 8, 5 vezes o 7. Só mudei a ordem, tá? Então, estamos aqui, mudei a ordem, não tem problema. Então, como eu posso separar as raízes, né, através desse produto aqui, da forma que eu quiser, então eu vou deixar esses dois numa raiz só e separar esse desse. Por que eu vou separar? Porque não adianta fazer 5 vezes 7 é 35, não tem raiz quadrada, então é melhor separar. Então, coloquei o 2 e o 8 numa raiz só. Coloquei a raiz de 5 separada da raiz de 7, certo? Então, 2 vezes 8, 16. E raiz de 5 e raiz de 7 é só copiar. Raiz quadrada de 16, 4. E como esses dois não têm raiz exata, eu mantive. Então, assim que ficou, ok? Então, essa foi a letra C. Vamos agora para a letra D. Bom, aqui é para aplicar a regra do quociente. Gente, não vamos esquecer, a gente vê isso muito na equação, tá? Tô até destacando aqui, esse traço aqui da fração, ele indica divisão, né? Então, é a regra da divisão. Do mesmo jeito que eu faço na multiplicação, eu posso fazer na divisão. Então, isso é o mesmo que raiz de 5 sobre raiz de 3. Posso dividir, tá vendo? Aqui a raiz é para todos, aqui é individual. Você pode fazer o contrário, você pode voltar e colocar na raiz só. Então, essa propriedade é muito útil em algumas situações, tá? Letra E. Bom, raiz de 12 quintos, então posso separar como raiz de 12 e raiz de 5. Até aqui tá ótimo, já deu para separar. Mas por que eu coloquei um asterisco aqui? Porque tem como simplificar a raiz de 12. A raiz de 12 você pode simplificar e ela fica 2 raiz de 3. Vamos entender? Então, eu coloquei esse asterisco aqui, ó, que eu expliquei, eu fiz aqui, tá? Ó, vamos lá. Vamos fatorar o 12. 12 dividido por 2 é 6, dividido por 2 é 3, dividido por 3 é 1. Agrupei de 2 em 2, então esse aqui agrupou e esse ficou assim, ó. Por isso que ele fica assim, ó. 2 ao quadrado vezes 3, vezes 3. Então, eu tenho aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3. O 2, como ele corta aqui com o índice, ele sai e o 3 continua. Então, raiz de 12 é o mesmo que 2 raiz de 3. E a raiz de 5 mantém. Bom, gente, quando é que eu sei que eu preciso fazer isso? Por que aqui eu não fiz e aqui eu já fiz com 12? Porque a forma mais completa de simplificar é quando a gente tem dentro do radical um número primo.
Como 12 não é primo, significa que eu posso simplificar um pouco mais, extrair melhor essa raiz. Então, a raiz de 12 é o mesmo que 2 raiz de 3. Como é primo, 3 quer dizer que eu simplifiquei a raiz de 12 ao máximo. E aqui o 5 já era primo, por isso que eu posso deixá-lo dessa maneira. Ok? Vamos então na F. Raiz quinta, ó, o índice agora é 5, de 16 sétimos. É só separar, tá, gente? Para cada um. Bom, aqui o 16, por que eu não fatorei, gente? Porque eu não consigo fatorar o 16 com o índice 5. Quer ver? Ó, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Olha aqui, gente, o máximo que eu consigo agrupar fatorando 16 são 4. 4 números 2. Então, como o índice é 5, não vai adiantar nada. Não vai dar para cortar e nem simplificar. Ok? E a letra G. Na letra G, eu vou fazer a mesma coisa, só que separando para todos. Ó. Vou separar a raiz de 8, raiz de 3, raiz de 7 e raiz de 13.